Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Disse também a seus discípulos: um homem rico tinha um feitor, que foi acusado diante dele de ter dissipado seus bens. Chamou-o e disse-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração. Não mais poderás ser meu feitor. Então o feitor disse consigo: que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer, para que quando for removido da administração, haja quem me receba em sua casa. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 cados de azeite. Então disse-lhe: toma a tua calção, senta-te e escreve depressa 50. Depois disse ao outro: tu quantos deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o feitor: toma a tua calção e escreve 80. E o Senhor louvou o feitor iníquo por ter procedido sagazmente. Porque o filho deste século são mais hábeis no trato com os seus semelhantes que os filhos da luz. Portanto, eu vos digo: granjeai amigos com a riqueza da iniquidade, para que quando vierdes a precisar, vos receberam nos tabernáculos eternos. O que é fiel no pouco também é fiel no muito, e o que é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, vós não fostes fiéis nas riquezas iníquas, quem fiará de vós as verdadeiras? E se vós não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, queridos irmãos, eu quero ler para nós o Diário Bíblico, o direcionamento da igreja, junto com os nossos freis. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Então, o apego, é muito importante a gente saber definir. O apego aos bens, o apego ao dinheiro, apego a qualquer situação que tira Deus do centro. A quem temos servido, o nosso agir revela isso a nós. Eu tirei até essa pergunta aqui para o nosso segunda pergunta do Lecto Divino. O que o texto diz para mim? A quem eu tenho servido? O meu agir revela. Quem tem sido o Senhor da minha vida? Nesse Evangelho, nosso Senhor nos dá um exemplo do dinheiro, mas nós podemos muito bem substituir o lugar de Deus em nossa vida por coisas ainda mais efêmeras. Quando, comparadas ao dinheiro, somos convidados a usufruir dos bens que o Senhor nos concede nessa vida de forma sábia e como meio para nos santificarmos. Na criação, Deus ordenou ao homem que tudo governasse e usufruísse de todos os bens. Não permitamos que em nossa vida a ordem da criação seja invertida, ou seja, que sejamos dominados pelos bens dessa terra. Quero parar aqui, tinha mais ali. Irmãos, diante desse mover, a nossa vida tem que ser toda sempre voltado a Deus. Então, de que forma que eu vou perceber se eu estou demais nas coisas, que o bem está me dominando e não eu dominando os bens? É quando eu paro para refletir como que está a minha vida espiritual. Como que está a minha vida de oração? Como que está a minha vida de oração em família? Como que está a minha vida da convivência do amor? Como que está a minha vida da convivência do que Deus quer para nós? Então, assim, o que o mundo oferece, ele vai te ocupar. E Satanás, ele quer te oferecer isso, ele quer te oferecer como se fossem coisas melhores, mas a gente só cai na realidade quando você entra numa confusão, quando você entra numa parte de gula, de ganância, da inveja, e você é ferido já lá na frente, e quando você para ver, você fala: poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou vivendo? Será que eu realmente não abandonei o meu Deus, me entrei de cabeça aqui nessa situação e esqueci de Deus? Isso é uma pequena reflexão. Por quê? Porque eu já vivi assim, mas hoje, com a graça de Deus, irmãos, quando eu começo a caminhar muito neste mundo aqui,
que eu vejo que isso me sufoca, opa, não, está errado. Nós temos que ter esse conhecimento. Porque este homem aqui, que está ali, Deus está falando para nós, eles usam da sabedoria para fazer o mal, certo? Mas Deus ali ligava a sabedoria, não o mal. A inteligência do ser humano para que usar daquela artimanha para que ele receba lá na frente. Então, Satanás, ele usa essas artimanhas. Mas nós temos que ser mais inteligentes que eles. Nós temos que usar das nossas artimanhas para Deus. De que forma? Colocando Deus à frente, em primeiro lugar na minha vida. Dando mais valor, valorizando o que é de Deus. Vivenciando um retiro, vivenciando um grupo de oração. Vivenciando na hora do almoço você fazer uma oração, é você fazer uma oração em família, é você assistir pregações, é você ocupar o teu celular para coisas de Deus. Tudo isso, quando você ocupa teu celular para coisas do mundo, você vai adentrar lá e você vai parar das coisas de Deus. Tudo isso a gente tem que fazer uma análise, olhar para nós, como que está a minha vida. Então o que o texto diz para mim, a quem eu tenho servido? O meu agir revela isso a mim. Fecha os teus olhos agora, o que o texto me leva a dizer a Deus? Senhor, dá-me sabedoria. Vamos pedir a sabedoria divina para enxergar as coisas de Deus, para que o nosso coração tenha vontade de estar nas coisas de Deus, para que o nosso coração consiga enxergar o que é bom realmente para a minha vida. É estar com Deus, é viver com Deus, é numa pregação. Sabe, irmãos, eu tenho que me segurar muito. Porque assim, o meu coração deseja ardentemente sempre estar nessa presença de Deus, porque eu sei que ali é bom para mim, porque eu sei que ali me livra de tantas tentações, porque se eu sou fraco, eu me reconheço fraco, e eu quero ser forte, eu caio na tentação do mundo, meu irmão, é difícil, porque assim, eu caminho com meus filhos, eu caminho com a minha esposa, eu vejo assim que tem horas que no mundo que nós vivemos, desde da parte escolar, desde o futebol que vai jogar, desde onde que vai, todos nós caminhamos junto com a humanidade e nós vemos assim a manifestação maligna agindo numa música, a manifestação maligna agindo no celular, a manifestação maligna agindo lá na sala de aula. Então assim, é um mover muito forte do mundo. E se nós não voltarmos o nosso coração para Deus, nós vamos perecer por falta de sabedoria e da escolha divina. Nós temos que escolher a Deus o tempo inteiro. Nós temos que forma que eu vou vencer? Eu tenho que parar, eu tenho que pisar o pé no freio. Opa, eu tenho que ir num retiro, eu tenho que servir, eu tenho que estar caminhando com Deus. Esta é a forma, irmão, de eu estar com Deus. É você se ocupar com Ele, é você estar com Ele. E aí, meu irmão, ter aquela luta diária, é as famílias, é um que quer, o outro que não quer, mas nós temos que ter a temperança nesse agir, para que o nosso coração vai tendo sede de Deus, buscar a sede de Deus. Levanta a tua mão, fala: Espírito Santo de Deus, dai a graça da sede da tua presença, dai-me a graça da sede da presença de Deus, que a nossa casa, a nossa família, a minha família, Senhor, sinta a tua presença. Espírito Santo de Deus, o teu nome é clamado aqui dentro desta casa, o teu nome é clamado na minha empresa, o teu nome é clamado aonde eu estiver, Senhor, porque o Senhor é o centro da nossa vida. Dai-nos a graça, Senhor, do teu mover, do teu Espírito Santo. Irmão, que a gente possa entender que não é que você, porque eu tenho muito dinheiro e eu deixo de dar o dinheiro ao pobre, é isso que é o mover maligno. Isso é a falta de caridade. Mas o mover maligno, nesse contexto que está dizendo para nós, é o mover que o nosso coração se deixa ser levado e tira a parte espiritual. É quando você vê que a gente tem que só ficar ajudando os outros, mas e a minha parte de oração, o meu contato com Deus? Porque quando você ora, como diz na segunda leitura, é o momento que você tem um encontro com Deus. É quando você se encontra com Ele realmente no pensamento, nas palavras, no teu agir. Você pega a oração, conversa com Deus, você e Deus, e você vê que você precisa ter mudanças. É essa sabedoria divina que nós não deixamos penetrar. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que falam: não, eu já dou uma cesta básica, eu já ajudo o pobre, aquele que está lá na rua. Mas talvez, irmão, você dá lá comida e você não faz nenhuma oração. Você fala: posso orar por você? Você já viu alguém fazer isso? Ô irmão, eu te dou um pastel, mas vamos orar juntos? Você já viu alguém fazer isso, irmão? Nós católicos, nós precisamos ter essas mudanças. Mudança de ser cristão, ter sabedoria diante
da luz divina, que é isso. Nós temos que ser homens de oração, mulheres de oração, mas o nosso coração tem que estar voltado na presença de Deus. Por isso, Senhor, dai-nos essa graça de todos os dias conseguirmos ter essa temperança no nosso coração, ter discernimento e ter sede de estar contigo em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero só dizer uma coisa aqui. Você já imaginou se nós colocasse aqui Jesus e colocasse aqui o Shopping China, que está fazendo uma promoção de 50%? Eu vou dizer uma coisa para você. O nosso Senhor está ali o tempo inteiro para nós. Se as pessoas soubessem que comungar Jesus Eucarístico, a confissão, a comunhão eucarística, vai ganhar a vida eterna na minha convivência com Deus, no meu caminhar. Se soubesse o tamanho deste mover, a importância deste mover, seria menos vergonhoso, né? Porque é Deus, do que as pessoas vão lá se matando por causa de bens, empurrando o outro por causa de uma promoção, igual o bicho, igual o animal. Você já viu isso? Irmãos, tem coisas que a gente não consegue enxergar pela ganância. A ganância. Mas se você conseguisse enxergar o tamanho desse Deus, fazeriam filas na porta da igreja. Nós teríamos que ter segurança para que todo esse mover fosse controlado. Mas o ser humano não consegue enxergar o tamanho desse Deus. É isso que nós temos que pedir. Quero enxergar a Tua presença, Senhor, nas maiores graças da minha vida, que é estar contigo. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado